É assim que você consegue ir para o exterior mesmo com o seu inglês básico e ainda vai conseguir a sua permissão de trabalho e de estudo. Eu embarquei sem um trabalho garantido, sem uma moradia garantida, sem nenhum conhecido no país e sem um inglês fluente. E deu certo pra mim, então vai dar certo pra você também. Essa é a opção pra você que ainda tá no inglês básico, intermediário e quer ter uma oportunidade no exterior, mas você não sabe como começar a sua busca, a sua procura. Eu vou te contar aqui o que eu fiz e que você pode replicar também e fazer. Primeiro, escolher um país no qual você pode ser um estudante de inglês e trabalhar ao mesmo tempo. Nem todos os países permitem que você possa estudar inglês, mesmo ali que do básico, e trabalhar ao mesmo tempo. E aí, na sua cabeça, talvez, né, que a gente é muito lógico, a gente pode pensar: ah, mas como é que eu vou trabalhar num país que é de língua inglesa sem saber falar o idioma, sem saber falar o inglês? Esse questionamento é perfeito, porque isso é uma crença que está te limitando, porque de repente no Brasil você já tem uma carreira formada e é sua língua nativa, então você nunca teve problema para conseguir procurar um emprego. Mas saiba que em outros países você consegue emprego mesmo com o inglês básico, porque eles oferecem já essa modalidade para que a pessoa desenvolva o inglês enquanto está no país e tenha a oportunidade sim de trabalhar. É um programa que chama Work and Study, caso você não saiba, mas a parte do work é com você. Então assim, você vai lá, vai adquirir um curso que vai te dar essa permissão, um curso de 25 semanas que vai te dar permissão de estudo e trabalho. Muitas pessoas já embarcam realmente com inglês básico, outras com intermediário, outras com avançado. O que vai barrar não é que você não vai ter oportunidade com o seu inglês básico, o que vai barrar é a sua insegurança, de repente, ou as crenças limitantes que nós temos. E aí é isso que a gente precisa, assim, derrubar mesmo e destruir para a gente conseguir evoluir. Por quê? O inglês, ele é construção. Os trabalhos que você consegue com o inglês básico são trabalhos nos quais você não tem muito contato tanto com o cliente, ou você não precisa conversar muito. E sim, você está num país diferente para aprender o idioma, mas enquanto você está aprendendo o idioma na escola, você está executando uma atividade ali, uma função remunerada, que você vai poder ganhar dinheiro e financiar o seu custo de vida no país enquanto o seu inglês melhora, entende? Então, assim, mesmo que seja uma posição que você não fale muito inglês, que seja uma posição simples, você vai estar sendo remunerado. E isso é o mais importante para o começo, né? No começo da sua vida ali em outro país. Depois você vai poder renovar seu curso, você vai conseguir também mudar de emprego, você vai poder, de repente, aplicar para um visto de trabalho, caso você queira mudar de categoria, sair da categoria de estudante e ir para uma categoria realmente de empregado e pegar outro visto, mas são processos, é uma construção. O mito que você precisa ser fluente antes de ir não faz sentido, porque se você já é fluente no idioma, você não precisa adquirir um curso para aprender inglês no exterior com permissão de trabalho, uma vez que seu inglês já está perfeito, você já fala fluente. E esse programa em específico é realmente para desenvolver aquelas pessoas que ainda não têm fluência no inglês. É um programa realmente voltado para as pessoas que querem aprender inglês, querem se introduzir também em outro mercado, ao mesmo tempo que aprendem outra língua. E realmente é uma estruturação e uma estratégia também ali economicamente do país. Não apenas porque, eles são bonzinhos e eles estão abrindo essa oportunidade pra gente. Não, é um ganha-ganha. Então você, na oportunidade de estudante de inglês, tem a permissão de estudar e trabalhar, mesmo com o seu inglês básico, e o país também sai ganhando com o seu desenvolvimento, à medida que você fica também no país, que você presta serviços no país, que você também faz a economia do país girar. Eu tive 2 experiências nesse país, que é a Irlanda. Primeiro, meu primeiro intercâmbio foi para um intercâmbio de curta duração, então ali de 2 meses, sem a prévia requisição de um visto e sem um visto posterior também. Porque caso você não saiba, se você só quiser estudar o inglês, mesmo com o inglês básico, você também tem oportunidade. E tem países que te permitem estudar por ali na média de 3 meses sem a prévia requisição de um visto e sem um visto posterior. Então, o primeiro intercâmbio que eu fiz nessa condição. E aí depois eu decidi realmente me matricular para um curso de estudo e trabalho, que é um curso de 25 semanas, que você precisa estar matriculado. Como que acontece tudo isso? De eu preciso de uma agência, eu posso fechar diretamente com a escola? Sim, você pode fechar diretamente com a escola, você não precisa de uma agência, porque a escola é responsável por toda a documentação, informações, critérios e requisitos que você precisa adquirir antes de entrar no país. Você não vai precisar de um visto antecipado, mas você vai precisar de um visto diretamente no país. E para que esse visto seja aprovado, a sua permissão de estudo e trabalho sejam aprovadas, você precisa estar matriculado no curso certo. Você precisa cumprir alguns critérios e a escola, ela aborda todos esses critérios e já inclui também no seu pacote de intercâmbio, como por exemplo, o curso de 25 semanas já está matriculado e o curso totalmente pago, o seguro governamental. E quando você adquire esse curso, que é o correto de 25 semanas no programa de estudo e trabalho, como eu já trouxe aqui para vocês, o que está garantido para você é o estudo. O trabalho é você que tem que ir atrás.
Você precisa categorizar quais são as posições que você pode ocupar com o seu inglês básico, ou com o seu inglês intermediário, ou com o seu inglês avançado também, tá bom? Tem realmente uma lógica, porque caso você não aplique para as posições que estão abertas para o seu inglês, de acordo com o seu nível de inglês, você não vai conseguir retorno. Então, ali nas primeiras semanas, é importante você já se movimentar para conseguir o seu trabalho e acomodação permanente. Porque quando você decide fazer um intercâmbio, você vai pegar uma acomodação temporária ali para as primeiras semanas também, e posteriormente você vai encontrar sua acomodação permanente já quando você estiver desembarcado no país. E de como é que eu consigo o meu trabalho nas primeiras semanas ou dentro de 30 dias? Você precisa ter um currículo alinhado, então alinhado com o modelo europeu. Se você chegar com o seu modelo no currículo brasileiro, não tem valor, são modelos diferentes de currículos, então você precisa realmente alinhar o seu currículo e as suas experiências, porque algumas vezes a experiência que você tem hoje para a posição que você está aplicando não tem muita coerência, então você precisa também harmonizar essas informações para você conseguir o seu emprego em menos de 30 dias. Outra coisa bem importante é que, quando você está imerso em outro país, em outro idioma, você aprende muito mais rápido. Então, um exemplo, o que você demoraria no Brasil para aprender em 3 anos, muitas vezes em menos de 5 meses você aprende no exterior. Por quê? Você é obrigado a falar inglês todos os dias. Além da escola, que é de segunda a sexta-feira, de manhã ou à tarde, você pode escolher o seu horário, se você quer estudar ali pela manhã ou no horário à tarde, e você pode conciliar o seu trabalho no horário que você tiver disponível. Vai estar cercado por nativos. Então, quando você for no supermercado, você vai estar aprendendo inglês. Quando você for num café, você vai estar aprendendo inglês. Quando você for trabalhar, mesmo que você tenha inglês básico, você vai aprender ali um pouco de vocabulário. Como eu fui evoluindo no meu inglês nesse passar do tempo. Quando eu cheguei, eu consegui um trabalho como cleaner. Então, depois também já trabalhei numa pizzaria por poucos dias, porque eu ainda não tinha o meu PPS. E eu já tinha aplicado para o PPS, mas eu ainda não tinha numeração. E quando você não tem a numeração do PPS, algumas empresas, ou elas te dão uma cartinha, ou elas nem permitem que você trabalhe. Nesse caso, a pizzaria queria me dar também a cartinha, mas eu já tinha a cartinha do trabalho do cleaner, mas enquanto não saiu a minha numeração, eles não queriam me pagar. Então foi um trabalho que realmente eu dispensei. Já estava fazendo meu cleaner, consegui depois também um trabalho de limpeza em outro local, em uma loja maior. Por quê? Tem cleaners que você faz, que você vai trabalhar diretamente com a família ou para algum escritório, ou prestando serviço também para uma agência de cleaner, e esse era o meu caso. E o outro cleaner que eu havia conseguido era para trabalhar diretamente numa loja de departamentos. Então, realmente já tinha um local certo que eu ia ali sempre à noite. Posteriormente, eu consegui também um trabalho no armazém. Eu não utilizava o meu inglês nos cleaners, no armazém eu utilizava muito pouco, porque tinha muitos brasileiros. Não era um armazém tão grande, mas tinha muitos brasileiros trabalhando ali. Então, muitos brasileiros que eu digo, tipo, uns 5 brasileiros. E a gente tinha que fazer a separação, né, ali das frutas e dos vegetais. E a gente não tinha muito contato com outras pessoas. Então, era um trabalho também bem braçal, no qual eu não utilizava muito meu inglês. Então, não fique com medo. Caso você tenha um inglês básico, você vai conseguir sim. Posteriormente, eu fui escolhendo outros trabalhos aos quais eu precisava falar mais inglês. Eu acredito que o trabalho que eu mais utilizei meu inglês foi o trabalho realmente na livraria, que realmente eu tinha que ter contato com os clientes e com o pessoal da minha equipe. O pessoal da minha equipe, todos eram irlandeses. Só tinha eu que era brasileira. Então foi uma experiência bem legal também. Seja diferente daquelas pessoas que ficam esperando anos para achar que vai estar pronto para fazer um intercâmbio, para achar que vai estar pronto com o inglês perfeito para começar a dar um passo. Você realmente precisa começar a caminhar para você descobrir no processo como você aprende o inglês, como você tem oportunidades sim também no exterior. Você vai ver que o inglês, ele é construção e também é uma escolha sua diária. E se você quiser entender esse caminho de como fazer um intercâmbio sem agência, como que você consegue o seu primeiro emprego mesmo com o inglês básico, como você consegue encontrar as escolas no exterior, tem mais sobre isso aqui no canal. Então, lembre-se de se inscrever no canal, deixa like nesse vídeo, nesse conteúdo, se foi relevante para você. Vou deixar um link aqui também na descrição, caso você queira embarcar sem nenhuma taxa de agência, abrir a sua conta bancária gratuitamente, e também quais são os primeiros empregos que você tem com o seu inglês básico.